Olá pessoal, e aí, tudo jóia com vocês? Eu sou o professor Rogério Santos e nessa aula aqui eu quero mostrar para vocês qual é a diferença entre dois conceitos muito importantes em cinemática que nos ajuda a compreender melhor essa abordagem aí física dos movimentos, beleza? Esses dois conceitos são o deslocamento e a distância percorrida. Então, se você é uma daquelas pessoas que tem dificuldades para diferenciar esses dois conceitos, fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque agora você vai aprender qual é a diferença entre eles. Então é isso, pessoal. Antes de começar com a aula, eu quero te perguntar uma coisa. Você já se inscreveu no canal? Então se inscreva aqui no canal, toca o sininho para você receber a notificação de todas as próximas novas aulas, para que você não perca mais nenhuma delas, beleza? Então vamos para a aula. Como eu falei nessa aula aqui, eu quero diferenciar, mostrar a diferença para vocês entre o deslocamento e a distância percorrida por um móvel ao longo do seu movimento, beleza? Então, mas antes, para eu falar desses dois conceitos aqui, eu preciso também mostrar para vocês um outro conceito, que é o conceito de trajetória. Pessoal, é muito simples. Olha só, a trajetória nada mais é do que o conjunto das posições de um móvel ao longo do seu movimento, tá beleza? Então, olha só. Imagina uma fruta caindo de uma árvore. Então, ela, ao longo do tempo, ela vai assumindo posições diferentes durante a sua queda. O conjunto dessas posições forma a trajetória, tá? Você pode pensar também num carro de Fórmula 1. Imagina um carro de Fórmula 1 durante uma corrida, durante lá a prova. Qual é a trajetória dele? Basicamente é a trajetória do circuito. Então a gente tem aí diversas trajetórias para um carro de Fórmula 1, né? Ou seja, diversos circuitos pelos quais eles podem competir. Tá? Então isso que é a trajetória. O conjunto das várias posições que o móvel adquire ao longo do seu movimento. Beleza? Agora vamos lá. O que é o deslocamento? Pessoal, o deslocamento a gente considera que é o seguinte: é o afastamento de um móvel desde o ponto inicial de seu movimento até o seu ponto final, tá? E o detalhe é que esse afastamento é em linha reta. Então, o quanto esse móvel se afasta em linha reta da sua posição de início até a sua posição de final do seu movimento é o seu deslocamento, tá bom? E aí a gente considera o deslocamento como aquele ΔS. A gente pode considerar que é a posição final menos a posição inicial, beleza? Depois a gente vai entrar um pouquinho mais de detalhes em relação a isso. Então, se o deslocamento é esse afastamento entre duas posições, o que vai ser a distância percorrida? Muito simples, a distância percorrida pelo móvel é o quanto ele efetivamente se movimentou sobre a sua trajetória. Então olha só, a gente já consegue enxergar e perceber uma boa diferença entre esses dois conceitos. O deslocamento, ele não depende da trajetória. Então, só depende da posição inicial, em que o movimento começou, e a posição final, em que o movimento terminou, beleza? E a distância percorrida depende da trajetória, tá bom? Agora vamos ver aqui alguns casos, vamos tentar exemplificar isso melhor para vocês. Muito bem, pessoal. Agora aqui, o que eu fiz aqui no quadro? Eu delimitei duas posições. Eu marquei uma posição aqui, chamei de posição A, beleza? E uma outra posição aqui que eu chamei de posição B. E aqui na posição A, nós temos um móvel, ele está posicionado aqui. O que vai acontecer? Ele vai se movimentar de A para B. Joia? Então vamos considerar que essa movimentação dele acontece aqui assim, ó. Acontece em linha reta, tá? Então, no primeiro caso, vamos considerar o seguinte: o móvel vem do ponto A até o ponto B. Então, vamos considerar também que a gente saiba quanto é que vale essa distância, tá? Vou colocar aqui como exemplo 7 metros, tá? Então, a primeira situação,
O móvel sai do ponto A e vai até o ponto B. Pessoal, eu pergunto para vocês, qual é o deslocamento desse móvel nesse movimento? Bom, o deslocamento é o afastamento que ele faz desde o ponto de início do seu movimento até o ponto de final do seu movimento. Bom, então, se ele começou aqui e terminou aqui, e eu sei que essa distância é de 7 metros, então significa que o deslocamento dele foi igual a 7 metros. Joia? Agora, distância percorrida. Bom, qual foi a distância percorrida? Aí a gente precisa conhecer a trajetória. Se, por exemplo, a trajetória dele foi em linha reta, então, nesse caso, a distância percorrida por ele também foi de 7 metros, tá? Então, essa é a primeira situação. Agora, uma segunda situação. Vamos considerar que o móvel saiu do ponto A, veio até o ponto B e voltou para o ponto A novamente. E aí eu pergunto para vocês, qual foi o deslocamento dele nessa segunda situação? Ele sai do ponto A, vem ao ponto B e volta para o ponto A. O deslocamento depende do início e do fim. É o afastamento entre as duas posições, a inicial e a final. Ora, se ele saiu do ponto A, veio até o ponto B e retornou para o ponto A, ele voltou para a sua mesma posição de saída. Tem algum afastamento nisso? Se ele saiu de uma posição e voltou para ela, para a mesma posição, qual foi o afastamento? Zero. Então, nessa segunda situação, o deslocamento é zero. Mas, e a distância percorrida? Qual foi a distância percorrida? Vamos lá. Ele saiu do ponto A, veio até o ponto B e voltou para o ponto A. Então, ele percorreu 7 metros para ir e 7 metros para voltar. Daí, a distância percorrida por ele foi de 14 metros. 7 metros para vir e 7 metros para voltar. Joia? Então, resumo. Ó, o móvel saiu de um ponto e foi para o outro, seguindo uma trajetória retilínea. O deslocamento coincide com a distância percorrida. Agora, se ele sai de um ponto, vai até o ponto, sai do ponto A, vai até o ponto B e volta para o ponto A, o deslocamento dele vai ser zero, porque não há afastamento entre a posição inicial e a final. Mas a distância percorrida equivale à ida mais a volta. Beleza? Mas e quando a trajetória do móvel ela não for retilínea? For uma trajetória aleatória qualquer? Essa abordagem ela serve para qualquer tipo de trajetória que o móvel vier a fazer, tá bom? Então, vamos considerar essas duas posições aqui mesmo. A posição inicial, aqui no ponto A, e a posição inicial aqui no ponto B. Só que dessa vez o móvel ele vai mudar de posição de duas maneiras diferentes. Vamos considerar que a primeira, ele vai se movimentar em linha reta, tá? É a situação que a gente já viu. Se ele sai daqui do ponto A e vem para o ponto B em linha reta, então o deslocamento dele vai ser de 7 metros e a distância percorrida por ele também vai ser de 7 metros. Mas e se ele faz isso daqui? Olha, ele percorre para cá primeiro, então digamos que ele vem até aqui o ponto C, tá bom? Ó, o móvel saiu do ponto A e veio para o ponto C. Vamos considerar que a gente saiba que essa distância aqui, ó, é de 4 metros, tá bom? O afastamento entre o ponto A e o ponto C é de 4 metros. Em seguida, o móvel se desloca até o ponto D, tá bom? Agora ele saiu do A, veio para o C e agora foi para o D. E que essa distância agora aqui é de 8 metros. E por fim, ele se deslocou até o ponto B, percorrendo aqui uma distância de 2 metros. Aí eu pergunto, nessa situação aqui, agora, qual foi o deslocamento do móvel? Nessa situação que a gente está vendo aqui, qual foi o deslocamento? Olha, considerando essa linha aqui, olha, ele saiu do ponto A e veio até o ponto B. O deslocamento é o afastamento entre a posição inicial e a posição final. Então, aqui continuou a mesma coisa. O deslocamento dele foi de 7 metros. Mas, e a distância percorrida? Nesse caso, a gente tem que considerar a trajetória. Então, ele percorreu 4 metros para cá, depois ele percorreu 8 metros para cá e, por fim, ele percorreu 2 metros para cá.
Então a gente vai ter que somar esses 4, mais esses 8, mais esses 2 aqui. Portanto, ele vai ter 12, 14 metros. Quando o móvel se desloca numa situação como essa, a distância percorrida vai ser de 14 metros. Muito bem, pessoal? Então, resumindo aqui para vocês. A trajetória é o conjunto de posições que o móvel assume durante o seu movimento, tá? O deslocamento depende apenas do ponto final e depende apenas do ponto inicial e do ponto final. E ele equivale ao afastamento entre esses dois pontos, um afastamento medido em linha reta, e a distância percorrida você considera a trajetória do móvel, é o quanto que ele percorreu efetivamente sobre a sua trajetória. Pessoal, será que deu para esclarecer melhor esses dois conceitos? As dúvidas que vocês tiverem, deixem aqui nos comentários, porque eu vou responder para vocês, beleza? Já se inscreveram no canal? Não se esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem as próximas aulas. Tudo bem? Um forte abraço para vocês e aí até a próxima aula.